Fala galera, tudo bem? Voltando de uma viagem, estava lá no Maranhão, fui fazer uma apresentação de um trabalho e logo que cheguei em casa, liguei a TV para ver o primeiro episódio aí de Love on the Turquoise Land, que é o novo drama da Diuraba. Se vocês quiserem falar igual os chineses, de Lilebar. E é uma atriz extremamente popular, tem uma base muito fanática de fãs. E logo que esse drama estreou, ele já pulou para a primeira posição na audiência, certo? Principalmente pela fama da protagonista, né? Aqui tem um outro, né, um cartaz dando ênfase aí a toda a beleza, esse rosto que é extremamente conhecido lá na China, né? A Diuraba falando em brasileiro, ela é uma atriz chinesa de origem iugur, né? De uma minoria étnica lá da China, e ela é muito, mas muito famosa mesmo. Grandes marcas é, é, fazem contrato com ela porque o rosto dela é extremamente conhecido e essa mulher vende água, vende areia no deserto, né? Ela é extremamente querida pela população chinesa. Ao lado dela vai estar o Shen Xinshu, que é um cara que deixou marcas na C-Drama Land, porque fez Goodbye My Princess com Pen Xiaohan. Quem assistiu sabe, a galera tem um pouquinho de ranço, porque ele fez o personagem dele muito bem, certo? E o último drama dele, que fez muito sucesso, na minha opinião, vocês aí discordem nos comentários, foi The Starry Love, com a Lilandi. Ele foi muito bem, deu uma limpada na imagem dele, mas ele é um ator que ele, assim, ele não compromete, ele não tem uma base tão fanática de fãs assim, mas ele é um cara. Eu vou explicar um pouquinho pra frente, porque eu acho que a direção escolheu esse cara para esse papel. Mas assim, é um ator que tem as qualificações dele, vai entregar aquilo que a direção tá precisando. A gente sabe que a estrela do drama é a Dioraba, mas ele vai estar ali para, né, confirmar a importância nessa produção. Aqui tem outro cartaz, por sinal, cartazes muito bonitos dessa produção. Aqui tem os dois. Turquoise Land ficou muito tempo criando ansiedade para ver se lança, se não lança, tal. Aí jogaram agora, né, nesse final aí de novembro. E, sinceramente, colocaram o drama num período, pelo menos esse período de lançamento, galera, é um período muito bom. Porque ele não tem grandes concorrentes por enquanto, né? Aqui tem esse cartaz, pelo menos para mim, foi o que teve mais visualizações, o que ficou com mais tempo. Notem que sempre tem alguma coisa soturna, tem alguma coisa escura aí no fundo, né? E aí nós temos o Shen Xinshu em close. Gente, olha só. Love on the Turquoise Land, ele vai ter 32 episódios, tá certo? Está classificado como thriller, fantasia e um drama sobrenatural. Ele tem dois diretores, certo? Tian Lee, olhei lá a lista de drama do cara, não assisti nenhum. E tem um outro chamado Retan, que também não tem drama, pelo menos conhecido, eu não vi. Então é a grande chance desses dois aí, certo? Uma coisa legal desse segundo diretor, esse Retan, é que ele fez um drama sobre o Rei Macaco. Então ele deve ter uma pegada mais voltada para a cultura tradicional, que é uma coisa que vai ser tratada nesse drama de uma forma diferente. É uma nova roupagem, tá certo? Isso daí que eu gostaria de dizer para algumas pessoas. Tem gente reclamando, por exemplo, do novo drama do Randy Arlum e da Pen Xiaoran, que é o Love and Crown. Tem gente virando e falando assim: ah, mas o roteiro é um roteiro
passado, é um roteiro datado, essa questão de ter muito desentendimento do protagonista esconder as coisas da protagonista. É uma coisa lá de 2000, lá vai bolinha, que isso não é atual. Ok, respeito sua opinião. Só que aí chega um drama igual Turquoise Land, que tem um roteiro totalmente inovador, a galera também tem medo, a galera também não assiste porque é uma coisa diferente. Então, assim, o povo tem que tem que escolher, né? Vocês querem o quê? Vocês querem uma coisa que já tenha uma história, que já tenha uma pegada, ou a galera vai querer assistir uma novidade? Eu adoro novidade. Eu acho muito legal essa questão da novidade. E assisti o primeiro episódio, gostei tanto que vim pra cá gravar o vídeo aí pra vocês. Aí tá mais um pôster, né, da Juraba. Aí, olha só, desculpa, essa foto não ficou legal, mas Love on the Turquoise Land, ele é baseado num livro dessa escritora aí, da Wei Yu. Única foto mais de rosto dessa mulher, essa foto assim. Já notei que escritores chineses, eles não gostam de ficar expondo a figura deles, né? Eles são mais reservados, o que a gente vai entender perfeitamente com esse tanto de gente doida que está seguindo, né, artista aí, até em academia, até em restaurante, tudo. Então, assim, esses escritores, eles não mostram muito as caras. Essa escritora, eu fui lá atrás dela e ela está classificada como escritora de terror. Não sei se classifica o terror, mas como eu não peguei a obra dela mesmo, o livro, a novel, para ler, eu não sei se realmente é, a literatura dela é mais pesada para a linguagem que eles colocam no drama. O drama, ele dá um suspense. Turquoise Land dá um medinho, tá certo? Galera que tem medinho aí de zumbi, de monstros aí, vai sentir um sustinho. Mas o que acontece? O que eu acho legal na obra dessa escritora, da Wei Yu, é que ela tem uma tendência, tá? Olha só, de drama conhecido dela, nós temos o Ratan, que tá aí na tela, né? Com a Jintian e com o Jambimbim. É, ela tem uma coisa de... na história dela, ela tenta explicar aquilo que é tradicional, aquilo que é místico, que é religioso, ela tenta dar uma roupagem meio científica. Normalmente ligando a coisas extraterrestres, a coisas espaciais, certo? Quem assistiu Ratan vai saber, Ratan é aquela coisa, ame ou odeie, né? Eu gostei muito. Acho só que deveria ter uns efeitos especiais melhores, certo? E eu acho que a história também deu uma pesadinha, assim, se alongou muito, tá? Mas é um drama que eu gosto muito e eu indico. É um drama para pessoas que querem coisas diferentes. Ratan e Love do Turquoise Land podem estar na mesma prateleira. Por que que não estarão? Certo? Por que que Turquoise Land vai estar numa prateleira acima de Ratan? Primeiro, por causa dessa mulher, por causa da fama. Quando um diretor, quando uma produção consegue colocar a Diuraba na história, ela atrai investimentos que, por exemplo, a Jintian não atrai mais, certo? Então, o Turquoise Land vai ter mais grana. Então, os efeitos, né, não comparando um com o outro, mas comparando os efeitos de cada um na tua própria época, os efeitos de Turquoise Land vão ser superiores porque o investimento em Turquoise Land é maior do que em Ratan. Mas as duas histórias são histórias muito boas, né? Turquoise Land só tá pegando um pouquinho mais para essa coisa do suspense, do terror mesmo, né? Eu gosto muito, não sei se vocês vão gostar. É... Qual é a questão da história? A questão da história é o seguinte: existem, logo tem uma introdução,
Existem seres sobrenaturais, né, que moram na Terra, e aí a pessoa que assistiu Ratan vai falar, ou a mulher tá repetindo, né, o argumento dela em Ratan, agora em Love of Turquoise Land. O argumento é parecido. Existem seres sobrenaturais que eles estão inseridos na Terra. Só que o que acontece? Uns desses seres, que são chamados demônios da montanha tal, esses seres, eles são canibais, né? Eles praticam esse canibalismo, que seria o quê? Seria esse ser se alimentando de um ser humano. E quando esse ser ele entra em luta com um ser humano, se o ser humano é machucado ou se o ser humano é mordido, ele acaba sendo contaminado também, certo? O que acontece? O legal de Turquoise Land, eu não vou ficar explicando muito a história, porque além de eu ter assistido só o primeiro parágrafo, eu já vi 3 sinopses, e as sinopses são meio conflitantes assim, então é melhor a gente ir acompanhando e tentando entender. O legal da Weiyu é que ela coloca coisas que são coisas que a gente poderia ver no wuxia, num drama histórico, ela traz para a atualidade e traz isso com uma explicação que é bastante única, que é uma explicação bastante legal. Outra coisa também que é importante a gente prestar atenção em Love on Turquoise Land, o elenco de apoio. Apesar da Diraba estar lindíssima, né? Pegando fogo lá com o Shen Shinshu, nós temos, por exemplo, o Tian Xiaojie, que é esse cara aí. Se você vê esse homem em um drama, você pode ter certeza que o drama é bom, tá? Esse cara me conquistou totalmente ano passado, porque ele fez um detetive em Tenderlight, que já repeti 1000 vezes, é um dos dramas que eu mais gosto do ano passado. E esse ano ele foi um personagem central em A Lenda de Zanhai, com Chao Jan. Então, assim, esse cara, ele é um ótimo ator, ele também tá em Turquoise Land. Essa mulher aqui, eu sou apaixonada por ela, que é a Zhang Li. Ela tem 40 anos, essa atriz, e essa atriz sempre entra em momentos pontuais de obras, tá? Sempre com um ar meio ambíguo. Eu conheci e me apaixonei por ela em Luo Yang, tá? Ela foi, assim, perfeita lá como a dona de um bordel, né? De uma casa de apresentações. Esse ano também ela esteve em A Moment But Forever, né? Com a Tan Yan e o Liu Xiaoyi, também como uma deusa meio ambígua, e aqui ela vai ser mais ou menos a chefe da seita. É como que uma seita funcionaria na atualidade, tá certo? Pensando para esse lado fantasioso, como que seria uma seita funcionando hoje em dia com internet, com carro, com televisão. É bem legal. Olha só esse cartaz, que cartaz magnífico com a Zhang Li, né? E uma das coisas que eu gostaria de pontuar para vocês é que aqui no YouTube, né, e lá no perfil da lojinha no Instagram, eu sempre trago curiosidades históricas. E logo nesse primeiro episódio, eles dão uma dica muito legal. Vou contar uma partezinha. A protagonista, ela tá indo visitar um templo e ela está sendo levada por um motorista de aplicativo que não cala a boca, que fica falando com ela o tempo todo, e ela com aquele ar, né, meio impaciente e tal. E o cara leva ela até esse templo e o cara fica falando: pra que você tá vindo aqui? Aqui é abandonado, aqui não tem ninguém, né? Você não quer ver atrações as atrações mais conhecidas da região e tal. E ela vai visitar um templo. E nesse templo que ela chega, ela se depara com uma estátua. E é uma estátua do Zhong Kui. Aparece Zhong Kui, que é John Chui, né? Quem que seria esse cara? Gente, ele é uma divindade taoísta e essa estátua dá um spoiler legal.
O John Chui, ele já apareceu em várias obras, né? É, ele aparece até naquele game no Black Myth Yukon, né? Mas aqui, qual é a história dele? É, o John Chui, ele é uma divindade taoísta. O que aconteceu? Quando ele era mortal, ele estudou, e quando ele foi fazer o exame imperial, ele passou como primeiro colocado, né? É o cara com prestígio, o cara que ficaria mais próximo do imperador, que poderia escolher sua posição, tudo. Quando o John Chui vai e se apresenta para o imperador como, né, o campeão do exame imperial, o imperador não dá o cargo para ele, não reconhece o esforço dele, porque fala que ele é muito feio, tá? O que acontece? O John Chui, ele fica desesperado, porque a vida, né, dele foi estudar, e para quem já acompanha drama histórico, sabe a importância de você ter um cargo, né, na burocracia imperial. Ele vai simplesmente dar aquela. É muito legal, né? Assim, a forma como eles escolhem morrer. Ele bate a cabeça no degrau da escada, na porta do Palácio Imperial, e ele morre. Nisso que ele morre, por causa da vida dele e da forma como ele escolheu morrer, ele é alçado a imortal. E como imortal, ele se transforma numa divindade que é caçadora de demônios. O John Chui, apesar dele ser representado como um homem feio, sempre com uma expressão grave, séria, ele não era uma divindade ligada a coisas malignas. O John Chui, ele é sempre ligado para proteção, tá? Eles usavam amuletos, a figura do John Chui, usavam não, usam ainda, para proteção contra os demônios. E isso que é muito legal. A protagonista, né? Ela tá indo no templo e ela se depara com uma estátua dele. Não vou contar mais para vocês entenderem. Aparece um bicho lá, mas aí vocês vão assistir. Aqui tá de novo o Shen Shinshu. A Diuraba aqui, bonita como sempre. Mais um cartaz, ó, sobre, né, Love on the Turquoise Land. Um cartaz bonito, sempre sombrio, soturno. E aqui, ó, tá agora o recorde que o drama tá batendo. Ele já tá batendo a casa dos 26 mil, que é uma pontuação da própria UITV, que na China é a Tencent Video, certo? E resumindo aqui o vídeo, porque o vídeo ficou grande, eu sei, falei um pouquinho demais, mas gostei muito da história. Love on the Turquoise Land, onde assisti o ITV e Vicky, tá? Protagonistas Juraba, Shen Shinshu. Por que assistir? Porque é um drama com um argumento diferente, tá certo? Vai conquistar um público aí, pode conquistar um público além desse público comum dorameiro, e é voltado para pessoas que gostam de novidades, né? Que gostam de argumentos um pouco mais diferentes. Eu vou acabando o vídeo por aqui, depois vocês coloquem se vocês gostaram ou não. Vamos dar continuidade. Eu acho que Love on the Turquoise Land vai ser, de popularidade, um dos melhores do ano, porque o último que a Juraba fez foi Sword and Rose. E apesar de Sword and Rose ter ido bem na China, nós não assistimos muito ele, não. Então eu acho que Turquoise Land vai dar um passinho além disso, tá certo? Assiste, me fala, segue a lojinha aqui no YouTube e lá no Instagram e vamos continuar conversando. Beijinho, tchau, tchau.